Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um vídeo do nosso canal Caminhos de Cura e hoje nós vamos falar uma coisa muito interessante. O assunto é o sacrifício. Nós temos muitas dificuldades, às vezes, de conciliar o que a Bíblia diz, o que o Evangelho diz, com a vida moderna, não é verdade? A vida moderna, a gente recebe orientações para viver a nossa vida do jeito que a gente quer, para sermos felizes, para não escutarmos nada de ninguém, que o pensamento religioso, o pensamento evangélico é um pensamento arcaico, é um pensamento que sufoca, é um pensamento que restringe, que julga, e a vida moderna é viver de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, buscando sermos felizes, não é verdade? E nós ficamos no meio dessa batalha, né? De um lado, muitos grupos populacionais falando para nós que o pensamento religioso ele está desatualizado, ele é obsoleto, e por outro lado, a nossa fé, a nossa certeza que existe o plano espiritual e essa grande dicotomia que acaba acontecendo, né? E eu vou falar sobre uma das coisas muito difíceis e complexas que muitas pessoas acabam não entendendo, que é o sacrifício, né? Quando Jesus foi fazer a sua paixão, quando Jesus morreu na cruz, ele se sacrificou, não é verdade? Jesus podia ter dito lá na Santa Ceia, olha, eu não vou me entregar, eu não, imagina, eu vou fugir, vou ficar pregando em outro lugar, vou encontrar outros meios, eu quero ficar bem, eu quero ficar vivo, eu quero ficar saudável, eu não vou entregar meu corpo, entregar minha saúde para os outros, né? Por causa de um ideal, por causa de uma verdade. Não, Jesus, ele não duvidou nem um pouco da sua missão, do seu trabalho, e ele sacrificou a sua própria vida por nós. Muitos exemplos, né, de santos, de apóstolos também, né, os mártires do cristianismo, através do ideal cristão e da sua fé inabalável, eles não titubearam em entregar sua própria vida em nome de Jesus. Mas não quer dizer que eles estavam buscando a morte, não quer dizer que eles estavam buscando a doença. Eles simplesmente tinham um ideal no coração. E quando as outras pessoas pediram para eles tirarem esse ideal cristão, eles falaram não. Eu tenho a minha fé, a fé no eterno, a fé em Jesus, a fé na salvação, a fé que eu sou um filho de Deus, que eu vou ter um futuro no plano espiritual, e eu não vou entregar isso, não vou negar a luz da minha vida. Por isso que eles foram sacrificados, né? Por isso que eles foram martirizados em nome de Jesus, tá? E agora, e nas nossas vidas? A gente precisa entregar a nossa vida em nome de Jesus? Graças a Deus, não. A gente já está numa época em que falar que nós somos discípulos de Jesus, professar uma das várias religiões que professam o nome de Jesus já não é mais socialmente não aceito, né? Todos aceitam, todos elogiam, até na nossa sociedade, a sociedade brasileira é a religião predominante, né? O cristianismo nas suas mais variadas formas, né? E o sacrifício? O sacrifício, aonde ele fica? Sacrifício significa nós entregarmos algo de valor, entregarmos algo de muito valor para Deus, tirar algo da gente e colocar e entregar em uma oferenda para Deus. No judaísmo, antigamente, eles sacrificavam os cordeiros, né? Por isso que na Páscoa que eles sacrificavam um cordeiro que simbolizava todo o pecado, todo o erro, toda a boa vontade daquele povo para Deus olhar por aquele povo, né? Na Páscoa,
cristã, o próprio Cordeiro foi Jesus, que se sacrificou, se imolou para pagar os nossos pecados, né? Retrazendo todo esse simbolismo judaico agora para uma pessoa e simbolizando que o último sacrifício de vida que alguém poderia dar foi Jesus, e que agora nas nossas próprias vidas a gente não precisaria mais sacrificar animais, sacrificar outras coisas. Mas não é bem assim, porque o sacrifício na vida atual significa escolhas. Por exemplo, nós que estamos falando sobre ciência, nós estamos falando sobre saúde. A gente, para poder ter uma vida saudável, a gente precisa sacrificar algumas coisas, né? A gente tem que sacrificar certos tipos de alimentos que nos fazem uma sensação boa, mas nos fazem mal. A gente precisa sacrificar hábitos, não é verdade? Às vezes hábitos do sedentarismo, às vezes hábitos tóxicos da maledicência, hábitos da procrastinação, né? E a gente tem que trocar por novos hábitos. Por isso, o sacrifício atualmente é um sacrifício de hábitos, é um sacrifício de padrões de pensamento, são sacrifícios de comportamentos que a gente adora, né? Não fazer nada, comer o que quer, né? Não estudar, não ir para a igreja, não participar. Naturalmente nós temos a tendência de ficarmos na inércia. Isso é natural da carne, do encarnado, porque o corpo ele gosta de não fazer nada, ele gosta de poupar energia biologicamente. Porém, para nós podermos ativarmos as energias espirituais, para nós podermos nos ligarmos com saúde, com esses valores espirituais, a gente precisa sacrificar certas coisas. Inclusive até em quem não acredita no cristianismo, quem não acredita em vida após a morte, acredita que a gente precisa sim ter um hábito de vida bem saudável. Então a gente vai sacrificar a nossa tarde vendo televisão para fazer um exercício físico. A gente vai sacrificar uma pizza à noite para ter uma dieta mais leve, mais frugal, não é verdade? A gente vai sacrificar hábitos ruins na nossa vida e trazer hábitos novos, como a oração, como um trabalho honesto, como o cuidado com a família, né? O homem e a mulher vão sacrificar vários namorados, as noitadas, as festas, para escolher uma pessoa só para ter um casamento, né? O próprio casamento é um ato de sacrifício, né? O marido e a mulher entregam a outra família, deixam de lado a família de origem, fazem um voto um para o outro de lealdade, de amor e de comprometimento, em detrimento de qualquer outra pessoa, em detrimento de qualquer outra coisa. E isso sim é um ato de sacrifício. Quando a gente vira pai, quando a gente vira mãe, a gente sacrifica a nossa própria vontade, porque o nosso trabalho, nossos momentos em casa, as nossas dedicações são para cuidar daquela vida nova dos nossos filhos, não é verdade? Quantas coisas que nós gostaríamos de estar fazendo e que a gente não está fazendo, focando no trabalho e no bem-estar dos nossos filhos. Com a sociedade é a mesma coisa, né? Quantas coisas a gente podia estar fazendo, mas muitas vezes a gente sacrifica essas coisas em prol do bem maior, em prol de uma caridade, em prol de um trabalho maior. E é assim que o sacrifício volta para a nossa vida. O entendimento que o sacrifício agora não é graças a Deus com o nosso corpo, não é graças a Deus com as torturas que faziam com os cristãos primitivos. O sacrifício é um sacrifício de escolhas. E nós vamos escolher Cristo, nós vamos escolher a verdade, nós vamos escolher a saúde, nós vamos escolher bons hábitos e nós vamos sim caminharmos junto com Cristo. Entendendo agora o simbolismo do sacrifício, porque tem uma coisa que eu tenho estudado muito, tenho buscado muito no Velho Testamento, no Novo Testamento, na codificação de Allan Kardec e na literatura vasta, que as coisas que foram faladas, todas elas têm uma ligação, nenhuma contradiz a outra. Então, quando a gente
tenta desmerecer todo aquele esforço grandioso para entendimento do que é Deus no Velho Testamento, a gente não está entendendo o simbolismo e a força que tem todas aquelas leis, todas aquelas regras, e que culminaram com Jesus exemplificando essas leis, exemplificando essas regras através do amor. Então, vamos sacrificar algumas coisas, porque se a gente não sacrificar algumas coisas agora, querendo ou não, nós vamos nos sacrificar. Se a gente não sacrificar maus alimentos, no futuro nós estaremos com uma doença, nós estaremos sacrificando a saúde, né? Nós estaremos sacrificando bons momentos que nós teríamos com a idade, deitado numa cama, numa cadeira de roda, fazendo cirurgias, não é verdade? Se a gente não sacrifica o nosso tempo agora pelo outro, pelos filhos, pelos necessitados, a gente vai sacrificar lá na frente a nossa paz, pois nós estaremos no fim da nossa vida culpados, tristes, por nós não estarmos sintonizados com o nosso coração, porque vocês sabem o que vocês precisam fazer. Cada um de nós sabe os hábitos que precisam ser melhorados. Cada um sabe as atividades que precisam ser feitas, os compromissos que foram assumidos intuitivamente na nossa consciência, os bons espíritos, Deus fala com a gente diariamente. Então, vamos sim, graças a Deus, sacrificar coisas fáceis, né? Sacrificar um mau alimento é fácil para nós. Dá trabalho, mas é fácil. Sacrificar maus hábitos é complicado, a gente fazer exercício todo dia, mas é um bom hábito que com o tempo vai se tornar uma bênção. Vamos sacrificar o tempo de ociosidade através da oração e do trabalho ao próximo. E isso vai trazer para nós saúde. A saúde mental, a saúde física, e sacrificando maus hábitos, nós vamos trazer de volta a saúde física, mental e espiritual na vida de cada um de vocês. É essa a mensagem. Que vocês tenham um bom dia, que as nossas conversas continuem sendo regulares. Vejo vocês aqui no canal, que toda semana nós vamos trazer novidades aí para vocês em relação ao entendimento da lei de Deus e da saúde com a ciência. Fiquem com Deus. Meu nome é Gabriel Zatti Ramos, estou a serviço de cada um de vocês. Que assim seja.